Nação Azul, esse é o canal Interozeiro, mais uma vez indignados com a situação do nosso time no Brasileiro, mais um resultado não satisfatório, um empate dentro de casa com o Internacional que não agradou ninguém, mais uma vez o Fábio salvando. Eu tô vendo aí em várias redes sociais, aí, grupos no Facebook, pessoal criticando bastante o Fábio, falando a respeito da renovação de contrato dele, que ele teria pedido o valor de R$800 mil para renovar com o Cruzeiro. E eu penso na seguinte situação: ainda tem gente criticando, falando que ele tá gordo, falando que ele não tá fazendo jus à posição de titular do Cruzeiro. Eu acho o contrário, ele vem fazendo o trabalho da mesma forma. 800 mil para ele seria bom, até porque nós temos o Júlio Batista, que nem sequer treinando está, ele está se recuperando da contusão desde o começo do ano, se eu não me engano, nem me lembro quando foi que ele se machucou, que jogo que ele se machucou, ganhando 1 milhão para não fazer absolutamente nada, né? Ficar só no chinelinho, igual a galera diz. E é isso aí, 800 mil pro Fábio, que é titular do time há anos, há muitos anos. Não é de ontem, não é de hoje, não é uma promessa, não é um grande nome que chegou há pouco tempo. A torcida já conhece. Vem de vitórias, vem de derrotas, sempre botando a cara para bater. E o pessoal ainda critica o jogador. Aí eu te digo, sai o Fábio, a gente tem o Rafael, mas e aí se o Rafael não corresponder? Aí fica a dúvida no ar, se não correspondeu, o garoto é novo, de Coronel Fabriciano, aqui pertinho da gente, aqui no Vale do Aço, aqui. Mas e aí, se o garoto não resolver o problema, tem que buscar alguém no mercado. A situação vai ficar mais complicada ainda, porque a gente vai precisar buscar um goleiro. E goleiro hoje em dia no Brasil está complicado também, né? Tem grandes nomes por aí, mas já estão se aposentando ou simplesmente tem um contrato. E outro ponto importante eu queria dizer é a respeito de um áudio que vazou, né, através das redes sociais aí, uma conversa do Dr. Gilvan com algum representante da torcida Máfia Azul a respeito de ingressos que seriam disponibilizados para os torcedores e a respeito da situação no Cruzeiro. O Gilvan disse que nenhum time é campeão todo ano. O Gilvan disse, palavras do Dr. Gilvan, que ele montou o elenco durante 2 anos, foi campeão e agora ele está pagando dívida. Fica complicado, né? É uma credibilidade que não se passa. Segundo o Dr. Gilvan de Pino Tavares, ele disse isso na declaração do mesmo, ele falou que não disponibiliza ingresso para torcida organizada. E não é o que a gente viu agora nesse áudio, que vazou agora essa semana. Aí você pensa o seguinte, você é torcedor, como um sócio torcedor, você que paga caro na camisa de jogo para poder ter, né, alguma coisa, uma lembrança do seu time, uma camisa bonita, eles recebem, a torcida organizada recebe, além de alguns custos, né, a ajuda de custo para viajar, para apoiar o time. Não sou contra o clube ajudar, mas e você, torcedor convencional? Como fica? Eu não sou contra nenhum tipo de organizada, acho muito bacana, muito bonito a festa que é feita, né? Toda a música que eles fazem, toda a organização que é feita, tenho nada contra. Só que eu acho o seguinte, por que esses torcedores têm alguns benefícios e os outros não? Muitos vão me criticar, falar que a torcida organizada está sempre do lado do time. Não discordo, a torcida organizada sempre está do lado do time, mas os outros torcedores comuns, nós que não estou dizendo que somos melhores, mas de toda forma a gente também está do lado do nosso time o tempo todo. A situação que a gente vive hoje não é boa. E por que a gente também não recebe aí alguma ajuda do clube? A gente não recebe. E o que acontece? Se foi feita a cobrança, é porque já vem de algum tempo que o Dr. Gilvan vem cedendo esses ingressos e ele mesmo disse que não cederia mais. Saiu a manchete na época nos jornais e na televisão que o Cruzeiro era o primeiro clube brasileiro a cortar a mordomia das organizadas. E não é o que a gente está vendo hoje. Pelo visto, correu por baixo do tapete durante alguns dias, durante algum tempo. E é o que a gente vê hoje aí a respeito desse áudio. Muita gente está chateada com o que viu, muita gente está indignada com o que viu. É complicado.
a transparência passa a não existir, né? A relação entre diretoria do time e a torcida. A gente não sabe mais a respeito de finanças do Cruzeiro, não tem como a gente discutir. O Dr. Gilvan fala no áudio que o clube está endividado e ele está pagando dívidas, né? O áudio está disponível no YouTube para quem quiser pesquisar, né? Tá lá em áudio: torcida organizada faz cobrança da presidente do Cruzeiro por corte de privilégios. Não sou eu que estou dizendo, tá no YouTube, para quem quiser ver, para qualquer um que possa acessar, já que, né, fica meio que visível para todo mundo, né, a respeito das redes sociais. Não é o canal Interioseiro postando, né, contra as torcidas organizadas, não é o canal Interioseiro querendo criar furdunço entre a torcida organizada e a diretoria e os outros torcedores, sócio-torcedor ou não, mas é a situação desagradável que a gente viu aí e veio à tona essa semana. Quem conseguiu esse áudio, quem espalhou, a gente não sabe, né? Se a diretoria já vinha cedendo esses ingressos aí, agora tem que continuar cumprindo. O pessoal quer sentar, quer conversar com o Dr. Gilvan a respeito da postura do time, do clube desse ano. É isso aí, é a respeito desse áudio que vazou essa semana. E vem mais coisa por aí. Aos poucos a gente vai descobrindo uma coisa e outra ali e vai sabendo aí alguns podres a respeito do nosso time. Infelizmente é horrível para o torcedor saber disso. Essas notícias entristecem qualquer torcedor, qualquer um que ama o seu time, que ama o seu clube. Bom, galera, sabe muito bem já em relação à posição do time na tabela do campeonato, aos resultados ruins aí, a gente já vem falando há muito tempo. O Vanderlei vem errando nas escalações aí. A situação está complicada. Essa semana ele já deu uma entrevista falando a respeito do Cruzeiro no campeonato, que a prioridade é se livrar da ameaça de um rebaixamento no Brasileiro, né? A Copa do Brasil continua sendo um campeonato aberto, é lógico. O Cruzeiro entra como favorito, como sempre, em qualquer competição que ele entre. E é o seguinte, ele já disse, a prioridade não é a Copa do Brasil, e sim se manter na elite do Brasileiro. Por quê? Ninguém merece manchar o nome do nosso time com um rebaixamento depois de 2 anos consecutivos sendo campeão brasileiro. Aí eu te pergunto, torcedor, mas aí a Copa do Brasil, como é que a gente vai fazer? Vai deixar o Palmeiras ganhar? Não, o time vai entrar e vai jogar. Vai entrar e vai jogar, e a gente espera que no jogo de hoje à noite saia de lá vencedor, com um resultado, pelo menos um empate lá, não seria ruim para o Cruzeiro, porque a gente vai decidir em casa, diante da torcida, e eu acredito que um empate seria bom sim. O Palmeiras tem uma equipe muito forte, já vencemos eles no Mineirão esse ano, pelo Campeonato Brasileiro. As equipes já se conhecem, as equipes já sabem muito bem o que deve fazer para poder encarar um ao outro. Cruzeiro com alguns desfalques, não vai poder contar com o Marinho, que já disputou a Copa do Brasil pelo Ceará esse ano, e ele não pode jogar. E a equipe do Palmeiras vem aí, se eu não me engano, praticamente completa, né, desde que não haja nenhum tipo de problema nos treinamentos na manhã de hoje, né, quarta-feira, onde o Cruzeiro e Palmeiras se enfrentam no Allianz Parque em São Paulo. E o que acontece? O Cruzeiro, tendo esse time, né, com garra, indo para cima, eu acho que a torcida já botou bastante pressão. O Vanderlei não quis ficar em Belo Horizonte, está em Atibaia, uma diária que custa mais ou menos aí R$ 1.200 ao dia. É um absurdo gastar esse dinheiro aí para os jogadores ficar no oba-oba em Atibaia lá, treininho sossegado, né? A torcida não está próximo, não tem ninguém para dar pressão. Pode ser que dê certo, os jogadores, né, fiquem mais tranquilos, menos pressão, mas eles não vinham tendo pressão antes. Pense comigo, a pressão é diante dos resultados que estão ruins hoje, mas e se a situação for o contrário, se esse tempo aí também for ruim? Se o time perde hoje na Copa do Brasil para o Palmeiras em São Paulo, de que adiantou gastar esse dinheiro em Atibaia para o jogador ficar tranquilo lá no spa ou num lugarzinho mais tranquilo sem a torcida para pôr pressão? Do que adiantou? Mesmo se vencer, é um dinheiro mal investido. O jogador não tem que ter oba-oba não, os caras já ganham bem para isso, eles estão ali para isso.
Entendeu? A forma que o Cruzeiro está administrando em 2015, que a diretoria, né, vem levando a situação, é complicadíssima, é um absurdo. Nós, torcedores, estamos pagando cerca de R$ 230 para ter a terceira camisa, uma camisa sem patrocínio, uma camisa muito bonita, não vou discordar que a camisa é uma camisa bonita. Mas R$ 230 para o time entrar em campo e ver, a gente vê esse futebol pífio, medíocre que vem jogando, perdeu de 3-0 para o Joinville fora de casa, empatando com o Inter dentro de casa. E aí? Como é que vai ficar a diretoria? Torcedor paga para poder ir no Mineirão, aí vamos dizer aí, o ingresso mais barato do Cruzeiro hoje em dia está aí R$ 50. Mas esses R$ 50, vamos dizer que a maioria vai nesses ingressos de R$ 50. Porque ninguém paga 150, 120, R$ 150 para poder ir no Espaço Minas Arena. Eu acho um absurdo, até porque, né, o time das Frangas, quando vai jogar no Mineirão, eles vendem a preço de banana o ingresso para o Espaço Minas Arena. E aí, seu Gilvan? Que contrato é esse? Que o Atlético é mais bem beneficiado que o Cruzeiro para jogar no Mineirão quando eles vão jogar lá. Eles lotam a casa, tá certo que é ingresso de cortesia, tem ingresso, ó, você compra um e ganha o outro, e pá, mas e aí? 120, R$ 150? Cruzeiro joga aí, vamos dizer aí, 3 a 4 jogos por mês no Mineirão a 120, R$ 150? É um absurdo. Num país que a gente vive, onde a situação é complicada. E já falando a respeito de contratações, essa semana saiu aí um boato aí, até parece verídico, que o William Arão, jogador do Botafogo, um volante, estaria negociando com o Cruzeiro. O empresário dele confirmou essa sondagem. O Cruzeiro parece que está interessado realmente em trazer o jogador para a toca. Não vejo necessidade de trazer mais um volante para a equipe. É um jogador jovem? É, mas promessa, mais uma, né? Mais uma. De promessa veio o Neilton, jogava no Santos, não foi aproveitado, está no Botafogo metendo gol. Foi ele quem fez o gol da vitória do Botafogo contra o América na segunda divisão, na última rodada. É um garoto que não teve oportunidade, tanto com o Marcelo Oliveira, quanto com o Luxemburgo. Colocavam ele no banco, às vezes nem relacionava. O Gabriel Xavier, tá certo que ele, tipo assim, não tem tanto entrosamento igual tem ali o Arrascaeta ou outro jogador que joga na posição, mas o cara não vem sendo relacionado em alguns jogos. A gente gostaria de entender por isso, entender o porquê disso. O Cruzeiro tem jogadores, o Arrascaeta tá no banco, tá certo que ele precisa pegar um pouco de massa muscular. O Luxemburgo colocou esse assunto aí para todo mundo, deixar bem claro para todo mundo que ele quer um jogador um pouco mais forte fisicamente para poder aguentar o ritmo do futebol brasileiro, que ele não estava acostumado, né? Onde ele jogava, não tinha esse ritmo igual tem no Brasil aí, de vários campeonatos, jogos meio de semana e final de semana. Tudo bem, isso é aceitável, mas coloca o Gabriel para poder jogar. O cara é bom de bola, é habilidoso, a gente precisa de um jogador ali. A respeito da falta de compreensão total da diretoria com a torcida, reduz o preço do ingresso, leva a torcida para dentro do estádio para jogar junto. Mas não é para poder jogar aquele futebolzinho que jogou contra o Inter, que você vê a má vontade em alguns jogadores. Foi feita uma manifestação no meio de semana, antes do jogo contra o Inter, onde integrantes das torcidas foram na porta da Toca da Raposa, depois de serem driblados no aeroporto, porque o time saiu por um outro portão, onde não quiseram enfrentar a torcida. Por quê? Covardes. Foram covardes, foram um tanto quanto um antiprofissionalismo ridículo da equipe do Cruzeiro. Jogadores com medo de enfrentar a torcida, que estavam lá para protestar pelo direito deles. Porque são eles que pagam o ingresso, são eles que compram a camisa, são eles que ficam aí e torcendo para o time. Porque jogador vai e vem, diretor de futebol, presidente, seja quem for, vai e volta, sai, entra um hoje, sai amanhã. É a mesma coisa, tanto faz. Agora o torcedor não. É um patrimônio do clube que não deve ser perdido, que não deve ser tratado da forma que vem sendo tratado. Eu acho que hoje o Cruzeiro está destratando o maior patrimônio que ele tem, que é o torcedor. Eu acho que a ideia é a torcida
continuar apoiando o time, não podemos deixar de apoiar o time, mas a gente tem que ser correspondido. A gente não vem sendo correspondido dentro de campo, com raça, com garra. Você não vê um time que vai pra cima, você não vê um time que tem orgulho de vestir a camisa e ir pra cima, de ver o seu torcedor na arquibancada gritando, perdendo a voz, saindo rouco de lá, até com dor de garganta de tanto gritar. Mas os gritos ultimamente estão sendo de xingamentos, porque não está merecendo nenhum aplauso, nenhum elogio. Méritos para dois jogadores que eu vejo jogando bem ali, os jogadores de linha. Manuel jogou muito contra o Inter. Jogou muito. Fábio salvou por 2 vezes, inclusive uma cabeçada errada do Dr. Mike. Mais uma vez, né, Dr. Mike? Uma cabeçada errada que o Fábio salvou. Foi no contrapé do Fábio. Tirando isso, quem mais se salva nesse time? O Mena vem melhorando aí, a torcida pegou no pé, o Mena vem melhorando um pouco. Não é ainda o ideal que a gente quer. Dr. Charles, tá complicado, hein, Charles? O Williams eu nem se fala, tá no corpo mole. Chega na dividida, quer cair, quer machucar, né? Vinícius Araújo tá andando demais com o Leandro Damião, já falei isso aí em alguns outros vídeos aí. Tá complicado, hein, Vinícius Araújo? Você não era desse jeito, não, jovem. Leandro Damião não precisa nem falar. Quando entra o Damião em campo, eu já começo a ficar... Já desisto da situação. Simplesmente eu já falo assim, agora não sai gol mesmo. Porque eu não entendo um centroavante que não consegue se desmarcar, não consegue fazer gol. O cara tá em campo para isso, ele treina a semana toda para chutar pro gol. Ele não consegue fazer isso. O Fábio tem mais posse de bola durante os 90 minutos do que o Damião se ficar o jogo todo também, então. Paulo André, tá com medo de atrapalhar o cabelo, meu filho? Me ajuda aí. O senhor tá errando muito. Muito mesmo. O senhor não sabe marcar mais. O senhor esqueceu como é que faz? Quer voltar para a categoria de base? Os moleques dão show em você se deixar. Tá complicada a situação. Se o time seguir dessa forma, vai se igualar ao time, o lado escuro da Lagoa. Se o time continuar desse jeito, vai se igualar. Porque Série B, nessa camisa, nunca teve. Nunca terá. Mas se depender de alguns aí, desse ano não passa. Desse ano não passa. Estamos na 14ª colocação. A 4 pontos da zona de rebaixamento. Não vou nem discutir, não vou nem falar a respeito do William, que já entra em campo, parece que já estava dormindo no banco de reserva. Entra sonolento, não quer parar com esse nada. Opinião Interozeira essa semana fica por aqui. É dessa forma. Protestando. E esperamos um jogo melhor hoje contra o Palmeiras. Eu quero voltar e falar bem do time no jogo aí, no Opinião Interozeiro, a respeito do Cruzeiro e Palmeiras.